Vamos ouvir a palavra de Deus? Pegue a sua Bíblia Sagrada, querido. Hoje é quarta profética. E nós vamos continuar falando sobre você ser profético. Você vai abrir sua Bíblia Sagrada no Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6, você vai abrir lá. Hoje pela manhã, na minha primeira oração, Deus, Ele me deu uma visão sobre uma situação de uma pessoa perdida. E eu dizia assim: Deus, mas essa pessoa está perdida. Deus falava assim: não, ela não está perdida, ela está com medo. E aí eu dizia: Senhor, mas eu estou olhando para ela e aos meus olhos ela está perdida. E o Senhor falou pela segunda vez: não, ela não está perdida, ela está com medo. E hoje neste culto de quarta-feira, o Senhor vai ministrar sobre isso, porque nós somos proféticos. E a mensagem desta noite ela é essa. Está aí com a sua voz de locutor de rádio, tá ou não? A mensagem dessa noite ela é essa. Diga assim comigo: aprendi a ignorar os meus medos. Feche os seus olhos e você vai dizer aí com mais autoridade: eu aprendi a ignorar os meus medos. Mais uma vez, aprendi a ignorar os meus medos. Só vocês, digam aí. Amém, Jesus. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 6. Estou com a Bíblia Sagrada aqui na sua versão NVI. E diz assim a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus, versículos de número 16. Eu vou ler até o de número 18. E diz assim, ó: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um forte vento e as águas estavam agitadas. Repita comigo assim, ó: soprava um forte vento e as águas estavam agitadas. Deixa eu orar por você, para você entender a palavra de Deus. Feche os seus olhos. Você que está aqui na igreja, você que vai receber essa mensagem na sua casa, onde você estiver. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, eu peço a tua graça mais uma vez, porque o teu evangelho ele vai ser ministrado neste lugar. Use a minha vida deste teu servo, pastor Diogo Dantas, para que a tua palavra, com grande poder e autoridade, meu Deus, ela entre onde a presença humana não pode entrar. Para que a tua palavra, meu Deus amado, ela alcance onde a mão do homem não pode alcançar. E que com grande poder e autoridade a tua palavra ela vá, ela percorra os quatro cantos dessa terra, meu bom Deus, e produza o resultado pelo qual o Senhor a envia, em nome de Jesus Cristo. E você quem crê nesta palavra, diga amém. Desocupa as tuas mãos aí, louve o Senhor com os teus aplausos. As tuas palmas elas engrandecem a Jesus. Oh, glória! Glória a Deus! Pelos quatro cantos da nossa nação e da terra, que a tua palavra vá e produza o resultado pelo qual o Senhor a envia nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Sente-se, meu irmão, minha irmã, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fala mais uma vez aí: aprendi a ignorar os meus medos. Nós precisamos entender o que é o medo, para nós lermos aqui a palavra de Deus aqui dentro do Evangelho de João, capítulo de número 6. Eu vou aqui usar este texto bíblico como um pano de fundo para você entender o que Deus ele quer falar contigo. Amém ou não? O Senhor Jesus, ele naquele mesmo dia, ele havia multiplicado o pão para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Um grande milagre vai acontecer. O dia vai declinar e os discípulos vão receber uma ordem de Jesus. Olha, eu quero que vocês façam a travessia do mar da Galileia, que na verdade é um grande lago. E vocês vão sair desta margem aqui e vocês vão ir em direção ao outro lugar. E assim, eles o fizeram. Quando eles vão descendo da montanha e vão entrar no barco, o Evangelho de João vai dizer que já era escuro, que já estava de noite. Queridos, tem pessoas que têm medo do escuro, tem ou não tem? Tem pessoas que sentem medo de tudo, que têm medo de qualquer coisa. Só que nós sabemos que muitas vezes não é só a ausência da luz do dia, mas lutas, provas, desafios que colocam medo dentro de nós.
Quando o Evangelho de João nos diz que os discípulos vão entrar no barco, que já era escuro, o apóstolo João vai declarar também dizendo de que o mar começa a se agitar e começa o vento a se levantar. Ou seja, o discípulo está dizendo assim para nós que um ambiente desfavorável, para quem assim, meu irmão, sente medo, qualquer ambiente desfavorável, um cachorro que rosna para a pessoa, já é o suficiente para produzir medo na pessoa. Quem compreende isso, diga glória a Deus. E João ele vai descrever exatamente alguns aspectos que eu quero usar hoje aqui nessa mensagem, sobre situações que colocam desespero em nós, que colocam medo em nós. Para você, ao término dessa ministração, você continuar dizendo que você tem que ser profético, que você tem que continuar sendo uma pessoa profética. Tem homens e mulheres de Deus aqui? Então você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você diga mais uma vez assim comigo: aprendi a ignorar os meus medos. Eu anotei aqui, ó, medo, uma sensação desagradável, desencadeada pela percepção de perigo real ou imaginário. Então note o que é o medo. O medo ele sempre vai agir quando nós estivermos numa situação desconfortável para nós, que vai desencadear sentimentos ruins em nós, por algo real ou por algo que seja imaginário. Os discípulos eles estão agora entrando num barco, começa a vir vento, começa a vir tempestade, e eles vão começar ali, meu irmão, a ser açoitados por tudo que externamente iria provocar neles incertezas e medos. Será que não está acontecendo a mesma coisa com você hoje? O seu coração na boca, porque assim, ó, diga medo, uma sensação desagradável, desencadeada pela percepção de perigo, de morte, de abandono, de emprego, de sofrimento, de traição, de faltar comida para um filho, de ficar doente. Tem pessoas, às vezes, eu conheço histórias de pessoas que eles já vieram falar assim para mim, homens novos, dizendo assim: pastor, eu sei que eu não vou viver muito, e eu tenho medo de deixar a minha esposa, pastor, e os meus filhos para outras pessoas poder cuidar. Eu dizia assim: quem foi que falou para você? Quem foi a mãe de Iná que falou para você que você vai viver pouco? Ele falou: eu sinto isso. Na verdade não é que ele sente isso, ele sente um grande medo, que é desencadeado, meu irmão. De repente você esteja numa situação igualzinho a este irmão que já veio confidenciar comigo, que te deixa numa situação confortável, mas você é um homem profético, você é uma mulher profética. Tem proféticos aqui? Vamos liberar a palavra profética juntos? Levanta sua mão direita aos céus e diga assim: eu vou sair dessa situação desconfortável. Mais autoridade: eu vou sair desta situação desconfortável. Agora só você, diga aí: eu vou sair dessa situação desconfortável. Eu libero palavra profética do altar no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus me mostrava nesta madrugada, início de dia, uma pessoa perdida. Eu dizia: ela está perdida. Deus: não, ela não está perdida, ela está com medo, meu servo. Ela está com muito medo, mas eu sou um Deus que tira o medo das pessoas. E esse Senhor está aqui hoje. Eu não sei se você tem medo do escuro. Eu conheço pessoas que não dormem com a luz apagada. Meu irmão, a energia está cara demais. Eu conheço pessoas, como eu disse, que têm medo de morrer, novas. Conheço pessoas que têm medo de dirigir. Conheço pessoas que têm medo de tentar empreender. Eu conheço pessoas que têm medo de evangelizar. Eu conheço pessoas que têm medo, são dominadas por todo tipo de medo. E algumas dessas pessoas de repente estejam sentadas aqui nesta igreja hoje, mas você vai bradar sobre o inimigo nessa noite. Quem está comigo aqui? Então nós estamos entendendo que o medo ele vem desencadeado por situações que nos colocam em desconforto, por algo real ou imaginário. Algo que é, às vezes, real, mas às vezes é algo que é, da onde? Da nossa cabeça. Da nossa cabeça. Poderia dar aqui inúmeros exemplos para vocês. Imagine uma mulher que ela desconfia do marido dela, e o marido dela é um santo homem de Deus, de verdade. Glória a Deus por isso ou não? Mas alguém chega para ela e fala assim: o seu marido está traindo você. E ela já tem medo disso. Como que ela vai se sentir? Numa situação de conforto ou numa situação desconfortável? Por algo que não é real.
Pode acontecer isso? Pode, mas eu estou dando aqui um exemplo para vocês de algo que não é real. Hoje você e eu vamos pisar sobre o medo, porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer que você declare isso hoje. Você vai sair pelas portas do templo hoje dizendo que você vai aprender. Na verdade aqui já está até no pretérito, eu aprendi a superar o quê? Os meus medos, amém? Ou não? Deixa João marcado aí, abra no livro de Jó, capítulo 3, a sua Bíblia Sagrada. Então, medo, uma sensação desagradável desencadeada pela percepção de perigo, real ou imaginário. Jó, o livro poético antes de Salmos, capítulo 3. Quer vencer o medo? Eu quero também. E Deus é poderoso para fazer isso acontecer. Jó, capítulo de número 3. Quem encontrou, diga amém. Versículo 25. Diz assim, ó. Jó dizendo: o que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Em outras palavras, o mal que eu temia me sobreveio. Em outras palavras, o medo que eu tinha aconteceu. O meu pior pesadelo, o meu pior pânico, ele aconteceu. Imagine uma pessoa numa casa no meio do nada, ela tem medo de chuva e medo de ficar no escuro. Aí cai um raio, pum! Estremece até o chão. Acaba a energia e chove, ela fica no escuro. Ela tem medo exatamente disso. Pessoas que têm medo de ficarem sozinhas. Pessoas que têm medo de viverem na miséria. Pessoas que têm medo. Pode você fazer o teste. Todas as vezes que o medo domina você, é a vez que mais o diabo ele tripudia sobre a sua vida. Todas as vezes que você mais receia de algo, mais falta para você. Todas as vezes que você mais sente medo de alguma coisa, mais vai faltar para você. Digam por quê? Porque o nosso Deus, querido, Ele é poderoso para fazer você aumentar a confiança nele, mais do que você alimenta esse medo. Aprenda a primeira lição dessa noite: o medo nos impede de viver hoje. O medo nos impede de viver hoje e ainda deixa um vestígio para nos atormentar para o dia de amanhã. Tira do teu coração hoje, porque você vai receber palavra profética. Tem homens e mulheres proféticos aqui? Diga: aprendi a ignorar o meu medo. Creia nesse poder de Deus, nessa graça de Deus, no poder do Evangelho que está sendo anunciado sobre a sua vida. Olha o que o Espírito Santo está falando para você. Ah, pastor, eu tenho medo de ficar sem dinheiro. É a hora que você fica mais duro, sem dinheiro. Eu tenho medo de ficar doente, pastor. Já acorda com o nariz escorrendo, limpando no braço, assim. Ai, pastor, eu tenho medo de não ter fralda para a criança. Dá desinteria na criança, ela usa um pacote num dia. Põe dentro do teu coração hoje. O Senhor quer que você aprenda a ignorar o quê? Mas se eu ignorar, ele vai estar lá. Deixa ele lá, deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa ele ser Senhor no seu viver. A fé não é o firme fundamento das coisas que a gente espera, não é a convicção daquilo que a gente acredita. Então tira esse medo do teu coração. Lança fora o medo. Amém? Diga: hoje eu lanço fora o medo. Mas ele vai estar lá, pastor, meu irmão. Ignore-o. Ouça o que o Espírito Santo está falando para você. Ignore, deixe Deus ser Deus na sua vida. Quem recebe, diga glória a Deus. Jó 3:25, eu vou ler e vocês repitam comigo aí. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Jó está dizendo assim, olha, o que eu tinha mais medo aconteceu comigo. O medo te impede de viver hoje e inquieta a sua alma para o dia de amanhã, querido. Eu acredito em Deus até debaixo d'água. E você? Então ouça o que Ele está falando para você. Escute o que Ele está dizendo para você. Em João 6, onde nós iniciamos a palavra, Jesus deu ordem para os discípulos: entrem no barco, façam a travessia, cheguem do outro lado. João, o apóstolo, ele era o mais novo de dentre os apóstolos. Ele era um garotinho dentre os apóstolos. E ele vai descrever a maneira dele. Essa mesma passagem de João 6
É a mesma passagem que Pedro vai caminhar sobre as águas, e João não vai falar sobre isso. João ele vai apontar e vai dizer, não, eu estava lá e eu percebi, não foi Pedro andando sobre as águas não, eu vi que estava escuro. Eu vi que as ondas estavam batendo na forte contra o barco, e eu, menino lá, segurando firme no barco para não cair, cheio de incertezas e de medo. Mas nós conhecemos este evangelho, a palavra de Deus. Daqui a pouquinho o Senhor Jesus Cristo começa a apontar lá descendo da montanha, e Ele começa a caminhar sobre as águas. Glória a Deus por isso ou não? E Ele vai ir de encontro ao barco que os discípulos estavam lá reunidos, cheios de medo, porque o texto vai dizer que eles estavam aterrorizados. Volte lá em João, capítulo de número 6. Digam comigo, o medo me impede de viver o hoje, e me inquieta com o dia de amanhã. Você é conhecedor, querido, da palavra. O único que se alimenta com medo é quem? O inimigo. Ele é o único que se alimenta com medo. O Senhor não, a nossa fé em Deus, o Espírito Santo não se alimenta com isso aí não. João capítulo 6, versículo 18, vou ler novamente para vocês. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco e andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Ou seja, numa situação de desconforto para eles, que provoca o quê? Medo. Numa situação desconfortável para eles, que o coração vem na boca. Quem entende isso, diga glória a Deus. Que falta saliva nos lábios, que as mãos ficam frias, suando frio. Assim estavam estes homens. Só que era o Senhor Jesus andando e caminhando ao lado deles. E eles não conseguiram observar isso, porque eles estavam aterrorizados. Em outras palavras, dominados pelo medo. Hoje o Senhor tira isso da sua vida. Essa sentença aí sai da tua vida hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Satanás não vai mais brincar com a sua mente, com os seus pensamentos, com o teu coração. Amém, querido? Não vai, diga, Satanás não vai mais brincar com a minha mente, manipular meus pensamentos e me jogar numa situação desconfortável, porque eu aprendi a ignorar os meus medos. Aleluia! Eu aprendi a ignorar os meus medos, eu aprendi a ignorar os meus medos. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Diga sussurrando aí para você, eu aprendi a ignorar os meus medos. Aleluia. Jesus ele vai chegar ao lado do barco e os discípulos todos aterrorizados. Eu aprendo uma segunda lição aqui também. O medo, ele paralisa a gente. Às vezes, você provavelmente já assistiu um filme onde alguma personagem do filme está lá numa situação de grande perigo. Aí ela fica assim, ó. Fala, sobe. Você fala, que burro, que não sobe, que não se mexe, que não vai. E você fica nervoso. Porque a pessoa trava. Quem já viu isso? Real isso. O medo paralisa as pessoas. Quem que estava do lado daqueles homens que estavam no meio de uma grande tempestade, numa situação de medo e desconfortável? Jesus. Você é inteligente? Eu vou melhorar isso. Você é muito inteligente. Quem está do teu lado não é o teu irmão, quem está do teu lado não é uma irmã em Cristo, quem está do teu lado não é o teu marido ou tua esposa. Jesus está do seu lado. Jesus está aqui do meu lado. Só que o medo ele paralisa a gente. Os discípulos olhando para Jesus que estava ao lado do barco, é o que o evangelho está dizendo, mas eles ficaram paralisados assim, ó, sem reação nenhuma, sem nenhum tipo de reação, até eles ouvirem da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isto aqui, ó, versículo de número 20, mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. Sabe o que Jesus está dizendo para você hoje? Sou eu,
Não tenham medo. Que o Senhor arranque essa paralisia da sua vida, meu irmão. Pastor, eu estou sem reação, eu não consigo reagir. Não, você vai aprender, você já aprendeu a ignorar os seus medos hoje. Amém ou não? Profetiza sobre a tua vida. Aprendi a ignorar os meus medos. Tira essa paralisia. O medo rouba a nossa alegria. Ele rouba a nossa alegria. Porque aconteceriam situações para alegrar você, mas o medo não deixa. Então você não consegue viver o momento, o dia, a hora. Porque você vive escravizado e amarrado debaixo de uma sentença de medo. Até agora o Senhor, Ele ministrando no nosso coração, como se nós estivéssemos dentro daquele barco com João, com Pedro e Tiago. Vou até cantar para vocês, cabelo. Pedro, Tiago, João no barquinho. Quem já ouviu isso 1 milhão de vezes? Quem tem filho pequeno sabe, né? Hoje nós estamos igual Pedro, Tiago e João no barquinho. Só que Jesus quer te ensinar uma lição muito preciosa hoje. Ignore o seu medo. Mas ele vai estar lá. Mas aí Jesus está falando para você: sou eu. Eu estou lá. Eu estou do seu lado. Quem recebe, diga glória a Deus. Depois que o Senhor Jesus Cristo disse para eles: sou eu. Tenham medo não. Eles vão ouvir a voz de Jesus. Eles vão voltar a se sentir seguros. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 6, o seu versículo de número 21. Coloque no monitor para mim aqui, ó. Você crê que Jesus está aí do seu lado? Então diga: Jesus está do meu lado. Eu aprendi a ignorar o meu medo. Então resolveram recebê-lo no barco. Glória a Deus. Se você estiver, essa é a versão NVI. Se você estiver utilizando a versão Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, a Bíblia Sagrada lá vai estar escrito assim: o receberam de boa mente. Eles pensaram, eles se sentiram seguros, porque é isso que Deus faz conosco. Eu vou ler aqui três situações. Eu só vou ler o versículo para você dar glória a Deus e nós selarmos a palavra hoje. Amém? De homens que aprenderam a ignorar o medo e receberam vitórias. O Senhor hoje Ele quis ensinar você um pouco sobre o medo, para você pisar sobre o medo, para você aprender a ignorá-lo e dizer: não, Jesus está do meu lado, eu não vou ter medo. Diga: Jesus está do meu lado, eu não vou ter medo. Mais uma vez: Jesus está do meu lado, eu não vou ter medo. As pessoas no mundo se embriagam e viram super-heróis, perdem o medo de tudo. E você com Jesus Cristo vai ficar com medo do quê? Um jovem enche um nariz de cocaína, pensa que tem peito de aço e fica cheio de coragem. E você tem Jesus Cristo e está com medo do quê? Pessoas, empresários, governantes, cercados por seguranças, andam em carros blindados e acham que não tem medo das coisas. E você vai ficar com medo do que se você tem Jesus do seu lado? Tira esse medo, meu irmão, do seu coração. Porque eu vou te dar 3 exemplos aqui. Eu só vou ler os versículos e eu irei ler os versículos e você irá glorificar a Deus e nós vamos invocar o nome do nosso Senhor. Amém? Abre em Isaías 41 a sua Bíblia Sagrada. O Senhor falou só sobre o medo, eu entendi. Por isso Deus nos fala assim, ó. Fala mais uma vez: aprendi a ignorar os meus medos. Por isso Deus fala assim. Isaías. Já vão se colocando de pé no seu lugar. Deus vai falar para a nação de Israel. Deus vai falar para o povo de Israel esta palavra. Versículo 10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Sabe para quem Deus falou isso? Para a nação de Israel.
Tem povo de Deus aqui? Não temas, porque eu sou contigo, povo meu. Se você é povo de Deus, esta promessa de Deus é para você. Amém? Vou ler um outro lugar agora para um outro personagem. Deuteronômio, capítulo de número 31. E se tiver glória a Deus, aí você dá glória a Deus. Aprendi a ignorar meu medo, Deus. Deuteronômio 31. Deus vai falar agora para um moço chamado Josué. E sabe o que Deus vai falar para ele? Versículo de número 6, diz assim, ó: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Sabe para quem que Deus está dizendo agora aqui? Para Josué. Vou ler mais um versículo para vocês, Jeremias 1, abre lá a sua Bíblia Sagrada. E nós vamos encerrar a palavra. Jeremias 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Jeremias 1. Versículo de número 8. Vocês podem ler comigo aqui, ó. O que Deus fala para ele e para você? Não tenha medo deles, pois eu estou com vocês para protegê-los, diz o Senhor. Agora você vai entrar no seu mistério com Deus em oração. Agora você vai se achegar diante de Deus, porque esses 3 versículos que eu li com vocês, o Senhor falou primeiro lá em Isaías conosco para toda uma nação. O Senhor falou lá em Deuteronômio 31, 6 para a nação e direcionado para Josué. E aqui em Jeremias 1:8 o Senhor dirigiu particularmente ao homem, dizendo: ó, não tenha medo deles, aprenda a ignorar o medo, porque eu vou fazer você vencê-los. E é o que nós vamos pedir para Jesus agora, no nome do Senhor. Guarde esta mensagem no teu coração, meu querido e minha querida. Desocupe as suas mãos aí e aplaudam bem forte ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aprendi a ignorar os meus medos, Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Glória! Fecha os teus olhos, meu irmão e minha irmã, e toda a igreja declara assim comigo: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eu ouvi o que a tua palavra me disse. Muitas vezes eu penso que estou perdido, mas na verdade eu estou com medo. Mas hoje foi liberada a palavra profética sobre a minha vida, e eu irei ignorar esse medo, porque o Senhor está comigo. Eu não terei medo, porque o Senhor disse que está comigo. Eu não terei medo deles, porque o Senhor disse que está comigo. Olha, Senhor, mais uma vez, com os seus olhos de amor, e enche a minha vida com teu Espírito Santo, para que eu não venha mais com o meu medo alimentar o inimigo, mas que eu venha ser profético, e por intermédio do Espírito Santo alimentar a minha fé e alcançar as grandes vitórias que o Senhor já tem liberada sobre a minha vida. Vamos orar, igreja. Vamos clamar ao Senhor. Fala com o Pai de amor agora. Fala com o Senhor nessa hora agora. Põe para fora essa situação desconfortável. Põe para fora. Pastor,
Às vezes chega pessoas próximas a mim, eu fico muito desconfortável com elas. Eu fico muito desconfortável, porque eu não confio em tais pessoas. Fala com Deus agora. Fala para Ele. Fala com Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu levanto o meu clamor agora, Senhor. Eu apresento a vida desse homem, a vida desta mulher agora. Se você tiver que chorar diante de Deus, chora, meu irmão. Se você tiver que rasgar o teu coração, rasga ele. Mas põe para fora esse sentimento. Põe para fora esse medo hoje. Pastor, eu tenho medo de passar fome. Pastor, eu tenho medo de ficar sem casa e ficar sem onde morar. Oh, pastor, eu tenho medo de ficar numa cama doente. Tira agora. Tira agora. Pastor, eu tenho medo de não andar mais. Eu tenho medo, pastor, muito medo disso. Eu tenho medo de parar numa cadeira de rodas. Eu tenho muito medo disso, pastor. Pede para Jesus. Sou eu. Sou eu. Não tenho medo, sou eu. Ele está aí do seu lado agora. Ele está aqui do meu lado agora. Ele está falando para você, sou eu. Ei, sou eu, sou eu, sou eu. Não tema, sou eu estou do seu lado. Faça igual os discípulos, de boa mente, e fala, entra Jesus então. Entra Jesus, pode entrar aqui Jesus. Pode entrar Jesus, pode entrar Jesus. Porque depois que Jesus entrou no barco, os discípulos chegaram onde eles tinham que chegar.